Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada agora sobre a sua vida. E que a presença do nosso Deus Altíssimo esteja com você, com cada um de nós. Amém. Irmãos, hoje eu vou ler para vocês no livro de Sofonias. Sofonias. É muito pequeno o livro, só tem 3 capítulos. Muito pequeno. Você aqui na Bíblia, numa Bíblia de letras grandes, você tem 3 folhas. Numa Bíblia de letras grandes. Então é um livro que ele é bem resumido. Porque eu percebi que o Sofonias, o Senhor usou esse homem, deu a palavra para ele, e ele profetizou contra o povo que estava no pecado. O povo estava numa situação, eu li na Bíblia, que tem comentários da Bíblia, diz que o povo estava vivendo em depravação, em negação total de Deus. O povo não queria mesmo saber de Deus. Estava num distanciamento total do Senhor. Então Deus deu a palavra a Sofonias, dizendo assim: ameaças contra Judá e Jerusalém. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor, o autor da vida. Ele não estava suportando mais tanta blasfêmia, tanto pecado, tanta depravação. O Senhor diz: consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. Ele disse que quando ele consumisse os ímpios, consumia também as ofensas dos ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra. Imagine a dor do nosso Criador para dizer isso. Olhe como a coisa estava séria. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. Olha que o povo ainda estava nessa. Ainda estavam adorando Baal. O resto daqueles que não ouviram o que o Senhor fez, não viram quando caiu fogo do céu e queimou o holocausto, e o de Baal ficou desmoralizado. O altar que eles fizeram para Baal estava lá, não caiu fogo, não aconteceu nada. Mas muitos ali se converteram, com certeza. Mas o resto de Baal, o Senhor disse que ia exterminar. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu. No lugar de adorar ao Criador do céu, eles já estavam adorando o exército do céu. É lua, é estrela, é o sol. Eles adoravam o que Deus fez. No lugar deles adorarem o Criador, eles estavam adorando a criatura, a criação de Deus. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Ou seja, eles estavam ali mornos. Eles até que, por isso não, a gente também vai adorar a Deus, mas adorando ao Milcom, que ele chama aqui, a outro, um ídolo. Um falso Deus,
Um que não ouvia, que não falava, que não tinha boca, que não tinha olhos para ver. Estava desenhado o olho ali na imagem, e ali eles estavam olhando para Milcom e olhando para Deus. Aí Deus disse: esse também vai, porque o morno, o Senhor vomita. Aquele que adora a Deus e adora ao mundo. Aquele que é um pé na igreja e o outro pé no forró-bodó. Aquele que um dia, no final de semana, no domingo, aliás, no final de semana todo, também exigir demais, né? Desse morno, ele o final de semana todo se dedicar a Deus, não. Na hora de ir para o culto, no domingo à noite, aí ele vai. Agora, durante toda a semana e todos os dias e todas as horas, ele esquece que Deus existe. Mas ele quando vai para a igreja, ele também não fica adorando a Deus? Ele não dá o dízimo? Mas ele está dividido. Ele está em cima do muro. O que está em cima do muro também vai para o inferno. Também não vai ter salvação. Aí ele explica aqui, que exterminarei os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Está também jurando por outros deuses, está olhando, está totalmente adorando a tudo. Eu quero adorar é tudo, porque aí do jeito que for, não. O Senhor, é interessante o Senhor. Satanás, ele permite que você adore a Deus no final de semana, ali naquele final de semana não, no final do domingo à noite, ali você vai e adora a Deus na igreja. Satanás acha engraçado, ele nem liga, porque ele sabe que você é dele. O resto da semana é todinho com ele. Então, para Satanás, é muito simples, ele divide tranquilo, porque ele sabe que o Criador, ele não tem essa história não, de você amar a Deus e ao mal e ficar tudo bem. Não. Com o Senhor, ou você tem uma vida com o Senhor, ou então realmente você pode cuidar, não precisa de ir no final de semana só naquela horinha para a igreja, não. Não precisa, não é perdido. Satanás está lá fora, só esperando você sair, morrendo de rir. Diz, menino, aí chega, ele está pulando na presença de Deus. Não acredito, e ele está chorando. Ele está adorando, chega, está chorando. Está ouvindo bem direitinho, o pastor está concordando. Está dizendo amém, glória a Deus. Esteira, deixa ele chegar aqui fora. Então esse, o Senhor não quer. Ou você é inteiro com Deus, ou você não é de Deus. E aqui está claro isso. Ele disse, me adora e jura também por Milcom. Então não me adora de verdade, porque aquele que verdadeiramente adora a Deus, em espírito e em verdade, não cabe mais outro Deus, não. Não cabe mais o mundo, não. Não cabe mais aquele pecado que você gostava, não. Porque não cabe. Quando verdadeiramente você se entrega a Deus, não cabe nada mais que possa te apartar dele. É natural, é do homem mesmo. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, acabou a história de dividir. Isso é que Satanás fica chateado. E ao mesmo tempo ele fica muito satisfeito quando ele vê que você faz as duas coisas. O que é o adultério? Que a pessoa não entende, pensa que adultério é só quando você trai o seu parceiro, o seu esposo. Você sendo mulher que trai o seu esposo, ou então você sendo homem que trai a sua esposa. Aí adultera. Isso é adultério também. Mas quando você está adorando, que eu não acredito nessa adoração verdadeira, porque não é. Mas quando você está ali na igreja, fazendo tudo que o cerimonial da igreja diz que você faça, mas você também está no mundo, fazendo tudo que Satanás gosta que você faça, então você está adulterando. Você está traindo a confiança do Senhor. Você está destruindo a sua relação com Deus.
Você não pode ser meio cristão. Se você é meio cristão, eu vou te dar uma notícia muito triste. Você não é cristão, porque não existe meio cristão, e você não vai meio para o céu. Você vai totalmente para o inferno. Quando é meio crente em Deus. Entendeu? Eu sou quase que crente. Então, quase que eu ia para o céu. Mas como não existe o quase, você foi para o inferno. Essa é a verdade. É a realidade. E aqui o Senhor dizendo, através de Sofonias, ele explicando aqui que esses também seriam exterminados. Aí ele diz, farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Termina assim no versículo 6. Esses serão exterminados. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Esse vai também. Esse vai também ser exterminado. Essa é a palavra. É dura. Dói essa palavra. Ela é dura. Ela não é uma palavra boa de se ouvir. Com certeza agora você já deve estar tentando acabar com esse vídeo, deixar de assistir, porque não dá. Vou deletar. Mas essa palavra aqui que Sofonias trouxe, falou aquilo que Deus falou para ele e ele disse. Por mais que eu quisesse falar outra coisa, irmãos, eu tive que falar essa palavra. Porque eu não estou aqui para agradar ao homem, apesar de amar demais o meu próximo. Mas eu estou aqui para servir ao Deus vivo, para salvar, para falar da sua oportunidade de se arrepender hoje e se transformar numa nova criatura, nascer de novo. Eu estou para isto, para servir a Deus, agradar a Deus. E no momento em que eu agrado a Deus, eu estou fazendo bem a você, mesmo que você fique muito chateado ou chateada comigo por dizer isso. O morno Deus vomita, e o que não busca a Deus será exterminado. Todo ele será exterminado. Mas olha que grandeza de Deus. Em Sofonias, o Senhor colocou no segundo capítulo o convite ao arrependimento. Por isso que foi bom você ter continuado. Você que continuou. Agora, o que não continuou, vamos orar por ele, para que Deus traga no coração dessa pessoa o arrependimento do pecado, para que ele possa usufruir da graça de Deus. Então, Sofonias diz: reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor. Ó nação sem pudor, reúnam-se e concentrem-se, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha. Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor. Todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem o Senhor. Busquem a justiça. Busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Esse é o convite. O Senhor disse o que faria
com a nação sem pudor, com aquele que nega o Senhor, que é desobediente às leis de Deus, que insiste no caminho que leva para a morte eterna. Ele convida ao arrependimento. Ele convida. E aí, no último capítulo, no 3, ele fala sobre a salvação da filha de Jerusalém. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Que existe aquela comunhão verdadeira com Deus. Todos com a mesma ideia. Vamos adorar ao Senhor, aquele que nos resgatou e nos sarará. Aquele que fez a ferida e ligará. Ele vai curar a ferida. Ele disse: da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Então aqueles que pensam que são deuses vão cair. Ouçam a palavra do Senhor. Aqueles que pensam que são deuses vão cair. Porque a mão do Senhor está estendida sobre a terra. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Não cometerá injustiça o remanescente de Israel. Porque o Senhor, Ele vai constituir autoridades certas para um povo que o busca. Tudo isso que está acontecendo era porque nós não buscávamos o Senhor verdadeiramente. Nós íamos votar pelo que eles falavam. E não consultávamos o Senhor primeiro. Aí eles estão lá. Porque mesmo aqueles que nós não votamos, como no judiciário que nós não votamos, todos aqueles que estão ali fazendo decisões contrárias à vontade de Deus, eles estão ali porque nós votamos no executivo e ele nomeou aquelas pessoas. E agora aquelas pessoas pensam que são eternamente poderosas. Elas pensam que são deuses e que elas estão ali acima do povo que elas deveriam defender. Não é absurdo? Quando eu fiz a minha faculdade em 1988, que eu ingressei no curso de Direito, no vestibular de 88, que era no final do ano, ingressei nos primeiros dias, né, de 1989, que foi o ano que eu me converti, que eu conheci a verdade, a palavra de Deus mesmo.
que eu passei a buscá-lo, lendo, estudando a palavra dele. O que aconteceu, irmãos? Naquele tempo, em 1989, eu achava que o Supremo Tribunal Federal era muito íntegro. Eu achava que a pessoa que chegasse ali, naquele lugar, para assumir como ministro do Supremo, aquela pessoa, ela merecia todo o meu respeito, toda a minha admiração. E aí, irmãos, com o passar dos anos, hoje nós estamos orando, clamando a Deus para chegar ali, para fazer o sobrenatural acontecer ali. Ou que aquelas pessoas se arrependam do que estão fazendo, se descomprometam com quem se comprometeram e se comprometam com o povo, porque nós colocamos de forma indireta eles lá. Agora vamos orar ao Senhor para que Deus constitua ou transforme o coração deles, ou os desconstitua, para que ele constitua homens tementes a Deus, para na hora que for tomar uma decisão, perguntar ao Senhor se aquilo é certo. Para que no legislativo só fique pessoas que realmente, antes de fazer a lei, ele pense, essa lei é uma lei aprovada por Deus? Ou é reprovada por Deus? Porque o livro do Senhor não muda. Então, no lugar de você ir de acordo com a onda que está indo para o inferno, você pensar antes de fazer, peraí, será que isso é certo? É em conformidade com a vontade do Pai? Se for, então tudo bem. Então eu vou concordar. Mas se não for, não aceita. Não aceite. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu tenho um irmão que ele é vereador em Natal. E quando resolveram lá fazer alguma coisa, uma homenagem a uma pessoa que tinha uma religião completamente contrária à vontade de Deus, que essa pessoa era mãe de santo, negócio de centro de Umbanda, que nós que conhecemos a verdade, nós sabemos que é contrária à vontade do Pai, que ali há uma invocação de demônios, que ali há uma negação do nosso Criador. E aí, ele me procurou e ele disse, olha, eu preciso amanhã votar se vão fazer ou não essa homenagem, se eu tenho que concordar com aquilo ali. E eu sei que é isso. Do jeito que fizeram homenagem às pessoas que amam a Deus, eles agora, para poder ter o voto também dos outros, eles estão fazendo uma homenagem, querem fazer uma homenagem ao pessoal do centro de Umbanda para que todo mundo do centro de Umbanda vote neles. E é amanhã. E eu sei que é contra a vontade de Deus. Então, onde é que eu encontro isso? Aí eu fui na Bíblia, busquei. E aí ele colocou ali. Ele colocou, irmãos, a palavra de Deus. Ele disse, eu não voto a favor disso, porque o Senhor disse que somente a Ele adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E que tudo aquilo que não é da vontade do Pai é abominação para Deus. Que não pode ser dessa forma, eu não posso fazer uma homenagem se eu discordo completamente. E aí, com certeza, ficaram revoltadíssimos com ele. Com certeza, graças a Deus,
Nenhum daqueles que estavam querendo a homenagem dela vão dar apoio a ele, não querem votar nele mais, não sei o quê. Mas ele não vendeu a alma dele. Ele foi de acordo com os princípios cristãos. Que história é essa? Que história é essa de apoiar uma coisa que nós sabemos, pelo contrário, era para chamar a mãe de santo e conversar com ela sobre a verdade, mostrar a passagem da Bíblia, tentar salvar aquela mulher que estava caminhando para a morte eterna. E de repente, ali estavam tentando homenagear aquela pessoa, ele discordou. E assim, nós sofremos perseguições, porque nós não podemos fugir da palavra, porque muito pior era ele ter sido contra o Senhor. Seria para mim uma decepção terrível. Porque Deus me livre que ele apoiasse. Não pode apoiar o que é errado. O que é errado continua sendo errado. Não muda, não. Continua sendo errado. A Bíblia não muda, ela não oscila. O nosso Deus diz que somente a Ele adorarás, somente a Ele prestarás culto. Se está prestando culto a outra coisa que não seja Deus, é totalmente contrário a Deus. E leva à morte eterna. Uma vez no meu trabalho, uma senhora, ela era testemunha num caso, e ela conversando comigo, e o Espírito Santo de Deus me inquietou para falar para ela que aqui Umbanda não era o caminho. Ela não, porque é uma religião que ela falou na época que até a governadora, eu era prefeita da época, que depois foi governadora, frequentava lá e tudo, e eu disse, não, senhora, mas a palavra de Deus diz assim. E aí, do jeito que Deus tocou no meu coração para falar, eu falei. E essa mulher, ela foi para casa. E nesse dia, na verdade, nesta noite, né, ela saiu ainda durante o dia lá do lugar que eu estava trabalhando, e ela disse que ela foi um outro dia, lá no meu trabalho, me dizer que ficou impressionada, porque aquelas palavras que nós conversamos sobre Deus, aquilo ficou na mente dela. E eu não sei como foi, assim, se nós chegamos a orar. Eu sei que eu consagrei ela ao Senhor. Não sei como foi. Eu sei, irmãos, que ela disse que não apareceu um demônio. Eles passaram a noite todinha tentando. Era o charuto, não sei de quê, com um cachimbo de não sei de que mais lá, com uma roupa rodada. Disse que tentaram de tudo, não desceu um demônio, não entrou no corpo de nenhuma daquelas mulheres. E aí ela chegou e foi me dizer isso. Eu disse, você está vendo? É assim que o Senhor faz. Sabe por que ele não deixou cair nenhum demônio ali? Porque ele ama você. Porque ele quer libertar você. Ele quer mostrar a você que o demônio não tem poder diante daquele que o busca. Você ouviu a voz do bom pastor. Não foi a minha voz. Foi a voz do bom pastor. E ele mudou a sua história. Agora vá e faça conforme o que Deus toca no teu coração para fazer. Nunca mais eu vi essa mulher. Não sei se ela seguiu o caminho. Não sei, irmãos. Eu fui omissa nisso. Eu deveria ter buscado mais. Ter falado mais de Deus para ela. Mas eu não sei. Se Deus não me inquietou para procurar, está resolvida com Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus não quer que sejamos mornos. E se você não conhece a palavra de Deus, você corre o risco de ficar morno. Ah, mas eu vou só fazer aqui, vou só assinar esse votinho aqui e pronto, Deus sabe que eu gosto muito dele. Não! Se você gostasse muito dele, você ia votar contra aquilo que não é do Senhor. Mesmo que aquilo traga prejuízo para você. Qual é o prejuízo maior do que a tua própria vida eterna que você ia perder? Então eu agradeço muito a Deus que ele ouviu.
o meu conselho, porque na verdade, para mim, ele é um filho. Eu tinha 15 anos quando a nossa mãe faleceu e ele só tinha 5 aninhos. Então, ele e Jackson, Cícero Martins e Jackson Martins, eles dois, eu tenho mais como filho do que como irmão. Porque Jackson também era bem novinho, 2 anos a mais ainda ia fazer 8 anos, quando mamãe morreu. E eles dois, eles se tornaram para mim filhos. Eu vim saber o que é a preocupação de uma mãe com 15 anos de idade, quando nossa mãe faleceu. A família enorme e eles pequenos. Então foi muito difícil, mas Deus estava ali conosco, confortando o nosso coração, me capacitando com 15 anos a ser mãe, a ter um cuidado especial com eles. Então, tanto Cícero Martins, que é o vereador, como Jackson Martins, que ele é advogado e ele tem um canal, Jackson Martins Fazendo Pensar, que ele muitas vezes é usado por Deus, mas ele fala mais sobre a parte jurídica. Ele é advogado militante. Então é isso, irmãos. O que eu quero dizer é que nós não podemos perder a nossa referência em Deus simplesmente para agradar alguém. Deus não quer que seja assim. Deus não quer que seja assim. Não podemos ser meio termo, meio crente. E vocês sabem que eu não estou falando evangélico. Eu estou falando cristão. Todo aquele que crê em Deus e que segue a palavra viva e eficaz de Deus é crente. É crente. E todo aquele que é crente em Deus, que ouve a palavra de Deus, que obedece os mandamentos da lei de Deus, não vai concordar com o que não é de Deus. Ah, mas a Constituição diz que você tem que respeitar todas as crenças. A Constituição Federal diz, ainda diz. Se Deus quiser, vai mudar nisso aí. Porque eu não sou obrigada. Pode me processar. Não tem problema. Mas eu não sou obrigada a concordar com uma coisa que a palavra viva e eficaz diz que é o contrário daquilo. Como é que eu vou concordar em sacrificar a galinha, não sei o que mais lá, para esse sangue, não sei o que, para poder matar não sei quem? E eu vou dizer, ai, muito bem, isso é certo, porque eu tenho que respeitar. Eu respeito a Deus. Eu respeito aquela pobre criatura que está caminhando para o inferno ao ponto de falar de Deus para ela. E Deus manifestar o poder dele e fazer com que nenhum demônio, como aconteceu quando a mulher, ela foi ali diante de mim, numa situação, e Deus falou, e ali ela foi liberta. No outro dia ela foi dizer que não desceu nenhum demônio, não caiu nenhum demônio no corpo de ninguém. Glória a Deus. Deus mostrou que é Deus para ela. E eu confio em Deus que ela realmente, ela tenha pego e tenha se tornado uma serva do Deus Altíssimo. Eu não estou sendo contra pessoas, mas eu não vou concordar com o que é errado. Simplesmente para não correr o risco de ser processada. Processe! Agora, antes de processar, faça uma coisa. Vá ler a Bíblia. Vá ouvir a palavra de Deus. Busque o Senhor, que você vai ver o que é uma vida boa. Nenhum demônio vai se aproximar de você. Você não vai incorporar nenhum demônio. Nenhum deles vai chegar perto de você. Porque o Senhor vai te guardar. Sabe por quê? Porque antes de você conhecer essa história de macumba, de não sei o que mais lá, de centro de umbanda, dessas coisas, você já era imagem e semelhança de Deus. E você já estava viva porque Deus colocou você aqui para você viver. Então, antes de existir, de você ter sujado a sua mente com isso, você já era do Senhor, criatura do Senhor. Quer ser filha? Busque o Senhor que você será filha. Eu também era só criatura. Quando eu conheci a verdade, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando essa palavra, sabe, fui nela. Jesus Cristo é o único caminho.
caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, eu não estou aqui acusando ninguém, nem apontando para ninguém. Eu estou dizendo para vocês que só tem um caminho. O único caminho que leva você para a vida eterna é Jesus. E ele pagou o preço altíssimo, que foi morrer na cruz por você e por mim. Então é isso, irmãos. Ele não quer meio termo. Mas eu vou continuar aqui dizendo como é bom andar com ele. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não preferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Não haverá quem os atemorize, se você estiver no Senhor. Cante, ó filha de Sião. Grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração. Ó filha de Jerusalém, o Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. O rei de Israel, o nosso rei, o nosso Criador, está no nosso meio. Você não precisa mais temer nenhum mal. Aleluia! Glória a Deus! Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião. Não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você. Poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. O Senhor ficará muito contente com você quando você se voltar para Ele. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregai os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes. Irmãos, que livro atual é este? É atualizadíssimo, irmãos. É atualizadíssimo. Sofonias, capítulo 3, versículo 18, está dizendo: congregai os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes. Estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Irmãos, a nossa igreja ainda está fechada por causa da pandemia. Ainda está fechada. Ontem o pastor Marinildo, ele fez um culto maravilhoso, esclarecedor, mostrando a importância de buscar a santidade, explicando o cuidado que os pais devem ter ao vestir suas crianças. Aquilo que nós estamos vendo direto, as crianças vestidas com roupas seminuas, com danças sensuais. E o pastor estava exortando o perigo disso. Tão lindo uma criancinha vestida como criança, um vestidinho rodado, longo, cobrindo o seu corpo. Que coisa linda! E ele mostrando que aquela criança que poderia estar assim, estava seminua, seu corpo exposto, sensualizando as nossas crianças. E nós nem percebemos. Nós chegamos nas lojas para comprar roupas, tem muito mais roupas de adultos que não se vestem, que ficam seminus, para as crianças, do que uma roupa infantil mesmo. Você fica procurando. Dá mais trabalho, mas tem, viu? Aí ele disse aqui, ó:
Congregai os que estão entristecidos. A nossa igreja está muito triste, com saudade, com muita saudade, muita vontade do reencontro nosso. E ele diz, congregarei, viu, pastor? Eu estou dizendo isso, que coisa interessante a palavra que Deus nos deu hoje. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes. A verdadeira igreja do Senhor, ela vai voltar muito mais fortalecida, cheia do Espírito Santo de Deus, buscando a obediência mesmo, andar na obediência, buscando a santidade, a separação do mundo. No mundo, nós só vamos com a mão estendida para puxar as pessoas que estão ali precisando da salvação e não mergulhar no mundo. É clamar a Deus para salvar aquelas pessoas que estão ali mergulhadas na morte eterna e chamá-las para a vida. Essa é a obrigação da igreja do Senhor. E não de se lamear, se lambuzar e ainda trazer a sujeira para dentro da igreja. Muito bem, pastor Marinho. É assim que o Senhor quer que o Senhor faça. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem. Os que afligem a nossa igreja. Eles, o Senhor diz que agirá contra eles, contra aqueles que perseguem a igreja do Senhor. Contra aqueles que estão agora querendo fazer leis contra o povo de Deus. Esses, a mão do Senhor vai pesar sobre eles. Ou se arrependem, ou vão perder o poder. Que para eles é mesmo que perder a vida. Eles gostam muito do poder. Então, se arrependam, porque senão vocês vão perder o poder. Assim diz o Senhor. E o Senhor diz, eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem a igreja do Senhor, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos. O Senhor vai nos honrar. O Senhor vai fazer coisa grande, 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 grande. Ele diz, farei deles um louvor e um nome entre toda a terra em que foram envergonhados. Nós seremos honrados pelo Senhor. E quando é que nós somos honrados pelo Senhor? Quando nós nos prostramos diante do nosso Pai. Quando nós negamos o nosso eu e nos entregamos verdadeiramente a Ele. A maior honra é a vida eterna. É a salvação, irmãos. E aqui na terra podermos adorar a Deus com liberdade, sem sermos presos. Amém? Deus, o Senhor disse, naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei, certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sorte de vocês, diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Oh, maravilha! Oh, Deus grande! Leiam depois com bem calma. Sofonias 3, do versículo 8 ao versículo 20. Maravilhoso demais, irmãos. Isso é promessa do Senhor. Já pensou? Ele vai restaurar a nossa sorte diante dos nossos próprios olhos. Assim diz o Senhor. O Senhor vai restaurar a nossa sorte. Oh, Deus grande. Oh, Deus grande, Deus maravilhoso. Nós te glorificamos e te agradecemos, ó Deus. Vocês entenderam que coisa grande que Deus está dizendo aqui? Por isso que Ele está chamando ao arrependimento. O Senhor está nos chamando ao arrependimento, para que possamos ter essa plenitude. Nós vamos exaltar e glorificar. Ele diz isso, cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração. Tudo isso o Senhor nos oferece hoje. Basta que nós tenhamos uma posição
de filho de Deus. Arrependam-se. Consultem o Senhor. Perguntem a Ele, Pai, aonde precisa o conserto? Onde é que está faltando o conserto? Ele vai te revelar. Conserte-se com o Senhor, para você se alegrar com aqueles que se alegram no Senhor. A igreja do Senhor vai muito em breve voltar a congregar. E aí, se Deus quiser, a nossa igreja vai retomar o ministério de compaixão, com muito mais compaixão. E nós vamos investir muito mais no nosso próximo. Se Deus quiser, vai ter muito mais membros da nossa igreja interessados em participar do ministério de compaixão. Para que nós possamos, não só um dia na semana, mas se tiver um grupo maior, nós possamos todos os dias da semana alimentar aquele que tem fome, socorrer aquele que está sofrendo, ter um grupo só para visitar as famílias que estão precisando de ajuda espiritual, para orar na casa deles, interceder pela família, expulsar demônios, libertar vidas do cativeiro das drogas, do adultério, da prostituição, do homossexualismo. A igreja mais atuante, é isso que Deus quer. Que nós possamos também visitar ali as pessoas que estão enfermas nos hospitais. Fazer ali uma oração, consagrar aquelas vidas que estão indo para a glória. E pedir a cura daquelas que estão ali enfermadas, mas que do Senhor tem planos que eles sejam curados e que sirvam a Deus também. Que façam parte desse povo que vai morar com Deus na glória. E só tem uma forma, irmãos. Só depende de você. Só depende de cada um de nós. Nós somos livres. Nós somos livres. O Senhor nos dá liberdade de escolha. Satanás é que nos prende, é que nos faz escravos dele. Mas o Senhor não. Satanás é quem engana vocês. É quem leva vocês para o engano, para a insatisfação e, consequentemente, para o pecado. Mas no Senhor nós somos satisfeitos, felizes. A verdadeira alegria só tem quem deixa que o Espírito do Senhor preencha. Preencha o lugar que só o Espírito do Senhor pode preencher. Como Satanás é mentiroso, ele inventa coisas que vão preencher, mas sabe aquela coisa que tem a força da pele de um ovo? Bem bonitinho por fora e por dentro oco, que não leva a nada, vazio? Pois é isso. Aí ele vai e bota uma pele de ovo ali no vazio, você fica iludido, 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 aí quando termina o efeito, aí a sua tristeza é 1000 vezes maior. Você cai no poço da depressão profunda quando você não tem Deus. Agora, quando o espaço que Deus colocou em cada um de nós, que é o lugar do Espírito Santo de Deus, quando ele é habitado pelo autor da vida, aí a história muda. Primeiro que está preenchido. Preenchido quando Satanás tenta chegar, já tá ocupado. O lugar já está muito bem ocupado. E segundo, que é o único sentido da vida. É em Deus. Uma vida com propósito é quando você tem o seu autor, o que lhe deu a vida, em você. Não é a lógica? O ladrão não. O ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar almas, quer matar e destruir aquilo que Deus fez. Mas ele só tem vez na sua vida se você quiser. A palavra de Deus diz que a tentação que Deus permite que tenhamos, ela só vai até onde você possa suportar. Não venha dizer que foi porque a tentação foi tão grande
que você não pode suportar? Porque grande é o nosso Deus e não a tentação. A tentação, ela só vem até onde você possa vencê-la. Aí você não deixa que ela faça morada em você. Ela chega e você diz não para ela. Você pode dizer agora não para o pecado e ter uma vida em santidade, separado do mundo, uma vida com propósito, com Deus. Amém? Amém, irmãos. Agora vamos orar? Amado Deus e Pai, Autor de nossas vidas, eu te agradeço pela palavra que o Senhor nos deu hoje, que está no livro de Sofonias. Eu te agradeço, Deus, foi uma palavra que eu fiquei ainda relutante de entregar, porque o Senhor é muito claro nessa palavra, que o Senhor realmente vai destruir todo o mal, vai anular todas as forças malignas. E o que o Senhor vai tirar da memória, de nossa memória, vai extinguir, expurgar todo o remanescente de Baal. Que o Senhor vai expurgar aquele que adora ao Senhor num dia e no mesmo momento adora a outros deuses que te negam. Olha para o Senhor, admira o Senhor, finge que está com o Senhor, pensa que engana o Senhor, mas o seu coração está no pecado. Esse também será extinto. Assim diz o Senhor. Mas aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor trará vida, salvação, paz e alegria. Nós gritaremos de alegria, exultaremos no Senhor. O Senhor vai mudar a nossa vida. Tudo que nós estamos passando hoje, nós vamos lembrar e glorificar a Deus, porque assim o Senhor está nos purificando. O Senhor está lavando a terra. Glória a Deus. O Senhor está derramando das tuas águas sobre a terra e nos purificando. Louvado seja o Senhor, que não desistiu de nós, que não desiste de nós. Eu te agradeço, meu Deus, por isso. E te glorifico por isso. E agora eu te consagro todas as pessoas que estão enfermas. Todas as pessoas, Pai, que estão enfermas. Tanto deste vírus da pandemia, como de qualquer enfermidade. Hipertensão, ansiedade, diabetes, problemas com os ossos, todo tipo de enfermidade, Pai, que esteja com o colesterol alto, que esteja com as veias obstruídas, para o Senhor dissolver toda a obstrução. O Senhor afinar aquele sangue que precisa ser purificado. O Senhor tirar a gordura dele, a gordura ruim, o colesterol ruim. E dar saúde a estas pessoas, Pai. Fortalecendo os ossos, curando, libertando do câncer, tirando todas as células cancerígenas daquelas pessoas que estão hoje sofrendo com câncer. Sara, Pai.
Sara a nossa terra. Tu és o médico dos médicos. E é em tuas mãos furadas, é que nós entregamos estas pessoas. E nós te consagramos toda a terra. Todas as pessoas que estão precisando de libertação, meu Deus. Chega ali, estende a tua mão, Senhor, o teu poder sobre aquelas pessoas que estão precisando, que o Senhor expulse todos os demônios, legiões de demônios que levaram elas à prostituição, às drogas, ao alcoolismo, às drogas ilícitas, ao adultério, ao homossexualismo. E o Senhor estenda a sua mão sobre eles e os liberte. Sopra Espírito sobre eles. Sopra Espírito Santo de Deus sobre nós. Todos nós precisamos da tua proteção, Senhor. Expulsa os demônios no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Jesus que morreu por nós. No nome dele eu te peço, expulsa todos os demônios, todos os invasores dos lares, que saia agora, no nome de Jesus Cristo, saia destas vidas. Guarda-nos, Senhor, esconda-nos debaixo das tuas asas, no teu esconderijo, ó Deus Altíssimo. Tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh Deus bom. Oh Deus maravilhoso. Ele enche o meu espírito de alegria. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o nosso Criador que zela por nós, que vela por nós, que não desiste do seu povo. Ele está aqui no nosso meio. Ele está conosco e Ele quer te salvar. Você que não o conhece ainda. E agora eu falo para você que o conhece, que se prostra diante dele, que o adora. Fica tranquila. Não te desesperes. Olha aquele hino, como é lindo. Fica tranquilo, não te desesperas, porque tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, em nossas vidas. Alegre-se, você que já entregou sua vida a Jesus. Ânimo, que Deus nos conceda uma semana de vitória na presença dEle. Que seja uma semana de novidades, de surpresas maravilhosas, surpreendentes até para os cientistas. Coisa grande o Senhor fará. Aleluia! Coisa grande o Senhor fará. Receba. Receba, porque vai ser grande. Toda a terra vai entender que Deus pode todas as coisas. E assim como Ele abriu a ferida, Ele vai sará-la. Amém? Amém, irmãos. Eu recebo. Receba também. Amém.